Olá, boas-vindas ao canal do Javão. Eu sou o Rodrigo e nesse vídeo a gente vai começar o desenvolvimento de uma aplicação web utilizando o Java. Então, o foco aqui dessa playlist vai começar agora, né? O entendimento ali de como é que eu pego ali o meu código Java e integro ele com aqueles códigos HTML, onde que entra o servidor de aplicação, o Tomcat e o Maven, né, que foi ensinado no vídeo anterior. Então tudo isso vai começar a fazer sentido e ao longo dos próximos vídeos a gente vai continuando estudando novos recursos e continuando ali o desenvolvimento dessa aplicação web, entendendo como que funciona isso no mundo Java. Bora lá? Bom, então no vídeo anterior eu mostrei para vocês o Maven, expliquei como que funciona, a estrutura de diretórios de uma aplicação que utiliza o Maven, a parte de gerenciamento das dependências do projeto, mostrei lá o arquivo .xml, a gente adicionou aqui uma dependência, enfim. Então todo aquele conhecimento do Maven a gente vai continuar utilizando daqui para frente, beleza? E eu tinha mencionado que no caso de uma aplicação web ainda existe um outro diretório que é onde a gente coloca os arquivos web, os arquivos HTML, CSS, JavaScript, imagens, dentre outros arquivos de configuração da aplicação web. Então nesse vídeo a gente vai começar a entender como é que eu faço para criar uma aplicação web, o que muda em relação ao Maven numa aplicação web e onde que entra lá o servidor, né, o Tomcat que eu mostrei em vídeos anteriores. Então, esse projeto que está aqui no meu IntelliJ aberto é o que eu criei no vídeo anterior, só para mostrar um exemplo aqui do Maven, como é que funciona o Maven, como é que eu crio um projeto Maven do zero aqui dentro do IntelliJ. Então foi só um projetinho de exemplo, então eu vou fechar esse projeto. E eu vou criar um novo projeto, só que agora também utilizando o Maven, mas vou usar uma opção para já criá-lo como sendo uma aplicação web. Então, vou lá no menu superior File, New Project, vai abrir aquela janelinha de criação de um novo projeto no IntelliJ. E aí lembra que aqui no menu lateral esquerdo eu tinha selecionado a opção Java e aqui na parte direita, né, tem um campo para a gente dizer que é um projeto Maven. Mas lá no menu à esquerda, lá embaixo eu tenho uma seção chamada Generators e tem aqui Maven Archetype. Então essa vai ser a opção que a gente vai escolher para usar esse esquema que é chamado de Archetype. Já tem uns tipos de arquiteturas pré-configurados para projetos específicos do Maven. Então, por exemplo, uma aplicação web. Então, se você quer criar uma aplicação que é web, ela não é uma aplicação Maven tradicional, que só tem aquela estrutura básica conforme eu mostrei no vídeo anterior. Tem que fazer mais configurações para ela se tornar web. E ao invés de a gente fazer isso manualmente, o Maven tem esse esquema chamado de Archetype. E ele tem vários archetypes pré-definidos e a gente pode escolher um deles e o que a gente vai escolher vai ser o Archetype Web, que com isso ele já cria uma aplicação Java com a estrutura do Maven, mas com foco web. E tem outros archetypes para outros tipos de aplicação também. Então agora a gente vai escolher a opção Maven Archetype aqui no lado esquerdo. O nome do projeto eu vou chamar de gestão-escolar-web. Então agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso projeto de gestão escolar web. Eu vou deixar aqui na minha pasta de downloads, você pode deixar aí na pasta da sua preferência, onde você está salvando os seus projetos aí no seu computador. Vou deixar o Java 21 aqui escolhido. Se você estava me acompanhando, eu instalei o Java 17, pode usar o Java 17, não tem problema. Quem quiser baixar, instalar e atualizar o Java para o 21, que é a última versão LTS, também fique à vontade. E agora, aqui tem algumas opções que a gente vai precisar selecionar. Então tem um catálogo aqui. Ele vem com essa opção de interna, ou pode deixar ela selecionado. E o que interessa para a gente é o campo Archetype. É aqui que a gente vai dizer para o Maven qual que vai ser a arquitetura do projeto. Que tipo de projeto Maven é esse? O que ele tem de mais além de um projeto Maven tradicional. Então perceba que tem uma lista aqui com várias opções. E a gente vai escolher, né, no meu caso aqui, a última opção. Maven-Archetype-Web App. Então isso é para dizer, Maven, eu quero que você crie uma aplicação e eu quero que você siga esse archetype aqui, o Archetype Web App. Então ele já vai saber que, você está criando uma aplicação web Java, Maven, que é Web App. Então vai ter um diretório, vai ter umas coisinhas a mais do que uma aplicação Maven pura. Beleza? Tem a versão aqui, vou deixar 1.0, só tem ela disponível. Tem propriedades adicionais aqui que dá para escolher, não vou adicionar nada. Beleza, e aí eu vou clicar lá no botão de Create e ele vai criar esse novo projeto, já vai trocar aqui o IntelliJ para apontar para esse novo projeto e beleza. Se você olhar aqui no console, na parte inferior,
você vai reparar que o Maven, ó, ele está fazendo alguns processos aqui. Ele está baixando da internet esse tal de archetype para o meu computador e você já sabe onde ele vai salvar isso. Lá naquela pasta .m2 oculta, ele grava lá alguns arquivos temporários. Beleza? Então, vou fechar tudo aqui e vamos dar uma olhadinha. Primeiro na estrutura de diretórios. Então, perceba que continua sendo uma estrutura de diretórios do Maven. Tem lá o arquivo .xml e tem o diretório src main resources. Só que agora dentro do main tem o resources e tem o web app. Esse web app que é a novidade. Não tinha isso no vídeo anterior, quando você cria um projeto Maven padrão. Então esse é o diretório diferente. E aí ele não mostrou naquela tela, né, a opção para criar uma classe Java, então não vem aqui o diretório main Java, não vem um pacote, né, uma classe de exemplo. Depois a gente vai criar isso com calma, beleza? E se a gente abrir o .xml, é um .xml como outro qualquer. Deixa eu só separar aqui dar uma quebrada aqui de linha para facilitar a visualização. Beleza? Então, olha, ele pegou o Group ID lá do meu projeto aqui do computador, né? Então ele já trouxe aqui o br.com.rodrigocanepli, ele pegou o Artifact ID, ele pegou o mesmo nome do projeto, gestão-escolar-web. Ele colocou essa tag a mais, ó, chamada packaging.war. Isso daqui, na hora, quando eu gravar um vídeo falando sobre build de aplicação, eu vou explicar o que é esse tal de WAR. Porque numa aplicação web tradicional a gente não usa o arquivo jar. O executável da aplicação é o arquivo WAR, mas isso não precisa se preocupar, mais para frente eu vou mostrar. Beleza? Tem a versão que vem aquela 1.0-snapshot, padrão aqui do Maven. Ele colocou um name e uma URL aqui. Isso aqui são campos opcionais, não precisaria colocar aqui, se você quiser apagar, não tem problema. É coisa para fazer mais configurações do projeto no Maven, mas no nosso caso não vai precisar. E ele já adicionou uma dependência aqui sozinho, sem nem a gente pedir. Ó. Então, foi uma dependência que é o tal do JUnit, que é uma biblioteca de testes automatizados no Java. Então, como o teste automatizado é uma boa prática, ele já induz que a gente vai utilizar o JUnit. E aí ele colocou aqui na versão 3.8.1. E ele colocou o escopo teste para dizer, olha, Maven, essa dependência só vai ser usada no escopo de testes, quando eu for rodar a fase de testes durante o build. Então depois eu vou explicar como que funciona isso na parte de build de projetos. De resto, tem uma tag chamada build e tem um final name, ó, gestão-escolar-web. Esse vai ser o nome do arquivo que vai ser gerado quando a gente fizer o build do projeto. Então, a maioria das coisas novas aqui é só para a parte de build e isso eu vou explicar mais adiante. Então, de resto, não tem muita novidade aqui. Beleza? Vou deixar essa dependência aqui do JUnit, não tem problema, ela não impacta em nada. Então, um .xml como outro qualquer. Agora, o que mudou de diferente foi que lá no src main tem essa pasta chamada web app. E essa é a pasta onde a gente vai colocar as coisas web do projeto. Então, páginas, HTML, CSS, JavaScript, imagem, tudo que for web vai ficar aqui dentro dessa pasta web app. Inclusive, ele já cria uma página aqui de exemplo, que é o tal do index.jsp. Só que, repara, não é um arquivo .html, é um arquivo .jsp. Mais para frente eu vou criar um vídeo explicando o que é esse tal de JSP. Mas se você abrir esse arquivo, repara que é uma página HTML, né? Tem as tags do HTML aqui. Mas é só de exemplo, então eu vou apagar esse arquivo, não vou precisar dele no projeto. Beleza. E dentro da pasta web app tem uma pasta chamada webinf e dentro dela tem um arquivo chamado webxml. Tem um outro XML aqui. Só que esse não é do Maven, esse é do Java. É um arquivo de configurações de uma aplicação Java Web. Então tudo que for configuração da parte web do projeto fica nesse arquivo webxml. Se a gente abrir aqui esse webxml, você vai ver que só tem uma única tag aqui chamada webapp, a tag raiz, né, a tag principal do XML. E dentro dela tem um tal de display name e o Maven que gerou isso daqui, ele colocou archetype created web application. Posso até apagar esse display name aqui, não precisa disso, foi o Maven que gerou. Então essa é a única diferença principal, né, de uma aplicação web. Tem a pasta src main web app,
que é onde ficam as coisas web, e dentro de web app tem a webinf, que daqui a pouquinho eu falo o que é essa pasta e para que tem essa pasta e esse arquivo web.xml que fica dentro de webinf. Mas basicamente é isso, simples assim. De resto é o Maven. Então vai ter o src main Java, o src teste Java, se tivesse teste automatizado, tem um .xml, nada muda, beleza? Agora, as coisas web, como eu falei, ficam dentro da pasta web app. Então, pô, Rodrigo, as páginas, se eu tiver as páginas HTML, CSS, JavaScript, eu jogo aqui na pasta web app? Sim, se você joga para cá. E, inclusive, eu tenho aqui no meu computador, já deixei baixado aqui, a página cursos.html, que eu mostrei na playlist anterior, quando eu expliquei sobre HTML, CSS, JavaScript, os fundamentos da web, eu cheguei a montar essa página HTML de exemplo. Então eu vou colar essa página dentro da minha pasta web app. Então agora sim eu tenho um arquivo HTML e ele está dentro de web app. Eu poderia, ao invés de deixar ele solto dentro de web app, criar uma pasta só para organizar as páginas. Vou até fazer isso. Dentro de web app, vou clicar aqui no web app, usar o atalho Alt Insert, escolher a opção Directory e vou digitar, sei lá, páginas. Criei uma pasta chamada páginas, vou arrastar o cursos.html para dentro da pasta páginas. Pronto. Só para não ficar solto as páginas HTML dentro de web app. Então, dentro de web app tem a pasta páginas, eu poderia ter uma pasta CSS, uma pasta JavaScript, uma pasta imagens, para deixar mais organizado ali, não deixar todos os arquivos soltos, tudo junto, tudo misturado e bagunçado. Beleza? Então pronto, já tenho a minha aplicação Java Web, claro, eu acabei de criar a aplicação, não tem nenhuma classe, nenhum pacote, mas já tem uma página HTML aqui que eu peguei de exemplo e coloquei na pasta páginas. Aí agora vem a pergunta, como é que eu faço para abrir essa página do meu projeto? Será que é só dar 2 cliques aqui no cursos HTML? Igual a gente fez na playlist anterior quando eu mostrei HTML, CSS, JavaScript. Então, bom, se você fizer isso dentro do IntelliJ, ele vai abrir no editor de texto. Eu até poderia pensar que vou fazer o seguinte, vou lá onde está esse projeto no meu computador. No meu caso, eu criei dentro da pasta Downloads. Está aqui, gestão, escolar, web. Aí eu entro lá no src, main, web app, páginas. Está aqui o cursos.html. Vou dar 2 cliques aqui, direto para a página, porque aí ele vai abrir no navegador. Vou abrir aqui no navegador. Ele abriu aqui na minha outra janela. Tá aí, abri a página HTML. Só que se eu faço isso, se eu vou lá na pasta e abro diretamente dando duplo clique aqui na página HTML, o navegador ele vai abrir, mas ele não vai abrir considerando que essa página está dentro da minha aplicação Java. Ele vai simplesmente abrir como se fosse um arquivo qualquer no computador. E aí o navegador, se você olhar a barra de endereços, vai aparecer o file, // e o caminho de onde está esse arquivo HTML. Ou seja, virou uma página HTML aqui, não tem nada a ver com Java, com a minha aplicação Java Web. Então não é dessa forma que a gente acessa as páginas de uma aplicação web. Não é assim que a gente acessa uma aplicação web, abrindo diretamente os arquivos HTML. Até porque, pensa, depois que eu terminar o desenvolvimento, pensando no usuário final, na professora Marli, nas pessoas que forem usar a nossa aplicação, como é que eles vão fazer? Eu vou ter que copiar todos esses arquivos soltos lá no computador e pedir para eles abrirem manualmente? Então não é assim que funciona. Então agora é que vai entrar o tal do Tomcat, do servidor de aplicação. Então, para isso que serve o servidor de aplicação. Quem vai servir as páginas da aplicação com toda a infraestrutura que a minha aplicação Java precisa é o servidor de aplicação. E eu não acesso o navegador eu não acesso a página diretamente, eu acesso o endereço do servidor de aplicação. Então isso eu vou te mostrar como que a gente faz. Então eu vou lá no IntelliJ e agora no IntelliJ como que funciona isso. Então em vídeos anteriores aqui da playlist eu mostrei como instalar o plugin do Tomcat aqui no IntelliJ. Se você não lembra, vou abrir aqui o atalho Ctrl Alt S, abrir aqui a tela de Settings e lá na última opção o menu Tomcat Server. E eu já tenho o Tomcat adicionado aqui no plugin do IntelliJ e ele está lá baixado na minha pasta de downloads, o Tomcat 11 que eu baixei lá e descompactei na minha pasta de downloads. Só que foi só isso que eu mostrei para vocês, né? O Tomcat, como é que eu adiciono o plugin, mas eu não executei o servidor, não tinha nenhuma aplicação para ele servir. Agora que a gente vai entender como que isso funciona. Então, uma vez que o plugin do Tomcat já está configurado aqui no meu IntelliJ, o que eu tenho que fazer é falar Tomcat,
Tá vendo essa aplicação aqui, ó, Gestão Escolar Web? Eu quero que você gerencie essa aplicação. E aí, de dentro do IntelliJ, eu consigo executar o Tomcat. Eu consigo falar, Tomcat, inicializa aí o servidor. E ele vai inicializar, ele vai ver que ele está gerenciando essa minha aplicação, Gestão Escolar Web, e do navegador eu tenho um endereço especial, que é o endereço do servidor, e desse endereço eu consigo acessar as aplicações que ele está gerenciando, inclusive a de gestão escolar. Então é esse processo que eu tenho que fazer, vincular a minha aplicação com o servidor do Tomcat. Como que eu faço isso? A gente pode fazer o seguinte, ir lá na nossa página HTML, ó, eu abri ela aqui com o editor de texto, né, dentro do IntelliJ, mas não é isso que eu quero fazer. Ó. Eu vou clicar com o botão direito no arquivo cursos.html e se você olhar aqui nas opções que aparece, ó, repara que apareceu um Run Tomcat. Ele já detectou, ó, é uma página HTML, tem o plugin do Tomcat, você quer rodar isso daqui de dentro do servidor? Ele me deu essa opção aqui. Vou escolher essa opção, Run Tomcat. Ele vai abrir uma janelinha para eu configurar o Tomcat, como que o Tomcat tem que se comportar aqui dentro do meu IntelliJ. Então, agora é que eu vou fazer esse vínculo da minha aplicação com o Tomcat. Então, ele vai abrir essa janelinha. E aí aqui tem algumas coisas que a gente precisa preencher. A gente tem que escolher aqui no campo Use Class Path of Module. Eu tenho que escolher o módulo, o projeto, ó, Gestão Escolar Web. Ele não vem selecionado por padrão. Já deveria vir, por algum motivo não vem. Então você tem que escolher. Tem um campo chamado Context Path. Qual é o caminho para acessar essa aplicação? Repare que ele já preencheu com o nome padrão, que é o mesmo nome do projeto. Ó. Ele colocou /gestão-escolar-web. Então esse é o endereço para acessar essa aplicação. Por que tem esse endereço? Porque o Tomcat ele pode gerenciar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. Você pode ter 2, 5, 10, 50 aplicações rodando dentro do mesmo servidor. Só que quando eu for acessar no navegador, eu vou falar, Tomcat, eu quero acessar. Aí ele vai olhar para mim e falar, tá, qual das aplicações que você quer acessar? Eu estou gerenciando um monte aqui. Como é que eu diferencio uma aplicação da outra? Elas têm que ter algum identificador único. Cada aplicação tem o seu identificador único. É esse tal de Context Path. É o endereço que eu digito na barra de endereços e já eu vou te mostrar isso. E cada aplicação vai ter que ter um endereço que é único, que não pode ser repetido entre as outras. Então, com isso, eu consigo diferenciar lá no navegador qual a aplicação que eu quero acessar dentro do Tomcat, já que ele é um servidor de aplicações, ele pode gerenciar múltiplas aplicações. Beleza? Logo embaixo do Context Path tem qual é a porta do servidor. Por padrão, vem configurada a porta 8080. Isso aqui é para dizer, Tomcat, eu quero que você execute no meu computador na porta 8080, que geralmente no mundo Java essa é a porta padrão que a gente utiliza. Caso você já tenha alguma aplicação aí no seu computador rodando na porta 8080, se você tentar executar aqui vai dar um erro de conflito. Aí você pode trocar aqui para 8081, 8082... 9090, pode colocar outro número. No meu caso não tem nenhuma aplicação na 8080, então vou deixar 8080 mesmo. Os outros campos não precisa mexer em nada. Deixa tudo o padrão. Beleza? Esse negócio da porta, por que tem isso? Né? Por que existe esse negócio da porta? Isso vai ser um termo, uma coisa comum que você vai encontrar nas aplicações. Então pensa o seguinte, eu vou rodar essa aplicação no meu computador aqui, no meu computador pessoal. É uma aplicação web. Só que no meu computador eu poderia ter várias aplicações web executando. Eu posso ter o Tomcat executando, eu posso ter um outro servidor de aplicação também executando, eu posso ter várias aplicações rodando no mesmo computador. Então o computador é o meu endereço físico, digamos assim. É a minha própria máquina aqui. Só que dentro do computador, como é que eu diferencio uma aplicação web da outra aplicação web? Então existe esse conceito da porta. Você pode ter múltiplas aplicações web executando dentro de um computador, mas cada uma vai estar numa porta diferente, então elas não dão conflito entre si. Então a porta é o que identifica uma aplicação web específica executando dentro do computador. Fazendo uma analogia, pensa num shopping ou num prédio, pensa num prédio comercial. Um prédio que tem um monte de empresas funcionando ali dentro. Você tem um prédio gigantesco com vários andares e ali dentro tem várias empresas. Então imagina que tem um escritório de advocacia, um consultório psicológico, tem um consultório de dentista,
tem uma empresa de contabilidade, tem uma loja de roupas, tem um monte de empresas. Só que todas elas funcionam no mesmo endereço. É a mesma rua, mesmo bairro, mesmo logrador, o mesmo CEP, cidade, estado, é o mesmo endereço. Todas elas no correio vai colocar o mesmo endereço. E aí quando o carteiro for lá fazer uma entrega de carta, de correspondência, ele vai chegar no mesmo prédio. Só que ele vai chegar no mesmo prédio e tá, eu tenho que entregar uma encomenda aqui. Cheguei no prédio, mas ali não tem uma única empresa, é um prédio comercial que tem várias empresas. Só que o prédio não é um galpão aberto e tá todas as empresas juntas e misturadas funcionando ali. Tem que ter uma separação lógica entre eles, né? Entre essas empresas. E aí o que o prédio faz? Né? Constrói salas. Eu tenho várias salas, tem as paredes delimitando as salas e dentro de cada sala funciona uma empresa. Então uma empresa está totalmente isolada da outra. Por mais que elas funcionem no mesmo local físico, elas têm essa separação lógica pelas salas. E as salas têm um número, que é como se fosse o número da porta. Então a sala 1300 é a empresa X, a sala 1310 é outra empresa, a sala 146, sala 218, cada sala tem um número, esse número é como se fosse a porta. E de fato tem uma porta para você entrar, né, em cada empresa. Então aqui é a mesma coisa, é como se o meu computador fosse o prédio comercial. Eu tenho o computador, né, e ali dentro eu posso ter várias empresas, que seriam várias aplicações simultaneamente. Como é que eu vou diferenciá-las uma das outras? Pela porta. Elas estão no mesmo computador, mas cada uma tem uma porta. Então, fazendo uma analogia, é mais ou menos assim que funciona. Beleza? E agora, pronto, já configurei. Eu vou clicar no botão Apply, lá embaixo, e no botão Run, para executar. Quando eu clicar nesse botão Run, o que vai acontecer? Se você olhar aqui no console do IntelliJ, ele gera alguns logs. Calma, aparece na cor vermelha, mas não é um erro. Às vezes a gente associa uma mensagem em vermelho, ixi, deu um erro aqui, alguma coisa, mas não, é só um log, é só informações. Então, isso é o Tomcat executando. Aquele run, quando eu cliquei, eu falei para o Tomcat, executa. Lembra que eu mostrei que o Tomcat tem uma pasta chamada bin, que tem os arquivos binários? Que é o jeito da gente inicializar o Tomcat, só que eu falei, olha, deixa essa pasta do Tomcat aí, porque a gente não vai rodar manualmente o Tomcat pelos scripts. A gente vai executar de dentro da IDE. É isso que eu acabei de fazer. Eu executei o Tomcat, que está baixado, está numa pasta do meu computador, só que de dentro da IDE. E quando a gente executa o Tomcat, ele gera uns logs para dizer o que está acontecendo. Então aqui são umas mensagens dele reportando o que ele está fazendo. Então ele falou, olha, estou rodando aqui o Tomcat está nessa sua pasta aqui, ó, /home, /rodrigo, /downloads, /patch Tomcat 11.2. Eu verifiquei que você usa o sistema Linux, que o Tomcat está na versão 11. Ele tem uma data aqui de quando que foi gerada essa versão do Tomcat. Ele identificou algumas informações aqui do meu computador. Ele sai imprimindo um monte de configurações. E aí depois ele começa a inicializar o servidor. Ele fala, olha, estou inicializando o servidor na porta 8080. Ele vai tentar inicializar, vai ver se não tem outra aplicação já rodando no meu computador nessa porta. Se tiver, ele já estouraria um erro, falando, olha, tem uma aplicação rodando nessa porta, conflito. O servidor do Tomcat nem ia inicializar. Mas como não tinha, deu certo. E aí no final ele fala, olha, server startup. E aí ele fala quantos segundos, milissegundos demorou para inicializar o servidor. Então você viu que foi bem rapidinho, ó, 287 milissegundos. Então ele está falando, olha, o servidor inicializou. O Tomcat está inicializado, foi inicializado rapidinho. E como é que eu faço para entrar no Tomcat? Ele já até gera um log aqui. Está aqui o endereço do Tomcat e já apontando para a sua aplicação. Ó. http://localhost. Por que é localhost? Porque é o meu computador local. Aqui poderia ser o endereço IP do meu computador. Só que tem o localhost, que é um nome, como se fosse um apelido, né, para o meu próprio computador. Em vez de eu digitar o meu IP, ter que descobrir aqui qual que é o IP do meu computador e ficar digitando, é só digitar localhost, é o próprio computador local. E aí localhost, a porta 8080. Ó. Então aqui está um negócio da porta. Ó. Então estou falando localhost, próprio computador, eu quero executar uma aplicação web que está na porta 8080. Quem está na porta 8080? O Tomcat que eu acabei de inicializar. Só que lembra, o Tomcat está rodando, ele pode ter múltiplas aplicações. Como que eu diferencio uma da outra? Pelo context path. E aqui ele já colocou, localhost 8080 / esse é o context path. Gestão, _escolar, _web. Então se eu tivesse outras aplicações, seria localhost 8080 / XPTO.
localhost 8080 barra ABC, localhost 8080 barra o nome da aplicação. Então, o mesmo servidor, localhost 8080, pode gerenciar múltiplas aplicações. Beleza? Então, eu posso abrir o navegador e agora no navegador eu não vou acessar o caminho diretamente aqui do arquivo HTML. Eu vou digitar localhost 2.8080 e dar um Enter. Só que aí, ó, se eu digitar localhost 8080 e der um Enter, eu estou entrando diretamente no Tomcat. Aparece essa tela aqui, ó, HTTP status 404, not found. Apache Tomcat 11. Ó. Então deu certo, o Tomcat está inicializado. Essa é uma tela de erro do Tomcat. Ela apareceu porque eu acessei o Tomcat diretamente no navegador, não acessei a aplicação. Então tem que ser localhost 8080 barra e o context path, que no caso é gestão-escolar-web. Beleza? Só que também deu erro 404. Ele fala, olha, eu até achei o gestão escolar web, mas não achei que página que você quer acessar. Eu não falei aqui na barra de endereços qual é a página que eu quero acessar. Lembra lá no IntelliJ o projeto? Eu não criei uma página, eu não copiei para cá o arquivo cursos.html. Então esse é o endereço. Ó. Então barra gestão escolar web barra cursos.html. Deu 404 de novo. Por quê? Eu não coloquei a página dentro de uma pasta chamada páginas. Então eu tenho que digitar lá no navegador o caminho da página. Dessa pasta certinho, ó, barra páginas barra cursos.html. E agora sim ele abriu a página cursos.html. Então repara que quando eu digito localhost 8080 barra gestão escolar web, é como se eu estivesse acessando a pasta web app diretamente. Então eu só consigo acessar do navegador as coisas que estiverem dentro de web app. Então localhost 8080 barra o nome da aplicação, ele vai procurar dentro da pasta web app. E aí se eu quero acessar uma página específica, eu tenho que navegar pelo caminho dela certinho. Então dentro de web app eu tenho a pasta páginas, então eu coloquei barra páginas e dentro dessa pasta que tem o cursos.html, barra cursos.html. Dei um enter, aí sim ele encontrou. Então quando eu acesso esse endereço, eu estou falando localhost, o próprio computador, 2.8080. Computador, vem aqui, navegador, eu vou acessar uma aplicação web no próprio computador, localhost, que está rodando na porta 8080. Vê se tem aí uma aplicação rodando na porta 8080. Beleza, tem, é o Tomcat, ele está rodando na porta 8080. Beleza, dentro do Tomcat eu digito o nome da aplicação, que é o context path. E aí a partir do context path barra eu acesso os caminhos dos arquivos que eu quero acessar. Lembrando que ele vai procurar dentro de web app. Beleza? Então, esse é o mecanismo. E é assim que eu faço para acessar as páginas de dentro do servidor. Então, não é file, não é dando 2 cliques no arquivo diretamente na pasta do meu computador. É executando o Tomcat de dentro da IDE, de dentro do IntelliJ aqui no caso, e entrando no navegador no endereço do Tomcat, localhost 8080 barra, e aí o nome da aplicação. Beleza? Então, isso é importante você ter em mente, porque a partir de agora vai ser sempre assim. Eu vou rodar o Tomcat e no navegador eu tenho que digitar esse endereço. Tomcat barra aplicação barra página com o caminho certinho de pasta, subpasta, conforme eu criei lá dentro as pastas. Beleza? Então, isso é importante. Agora, tem uma coisa interessante aqui também. Ó. Dentro de web app, lembra que já veio essa pasta chamada web-inf, tudo em maiúsculo, né, esse nome. E dentro tem o tal do web.xml. Será que eu consigo acessar esse arquivo lá do navegador? Vamos tentar? Localhost 8080 barra gestão escolar web, agora não é mais barra páginas, é barra web-inf, tudo maiúsculo, né, que é o nome da pasta, barra web.xml. Dei um enter e eu tomei um erro de not found. Por quê? Tudo que está dentro de web app é acessível do navegador, exceto a pasta web.inf. Essa pasta é uma pasta de configurações do projeto. Dentro dela tem um arquivo web.xml, que é um arquivo de configurações de uma aplicação web. E esse arquivo é um arquivo sensível, aqui vai ter configurações da aplicação. Não é para aparecer isso no navegador, porque quem vai abrir um navegador é o usuário. O usuário, o que ele tem que ver no navegador? As páginas da aplicação. Só a parte visual, o web.
páginas, que aí dentro dela vai ter o CSS, JavaScript e imagens. Mas não é para acessar arquivo de configuração nem coisa sensível, que pode ter uma informação sensível da aplicação direto do navegador. Então, por isso que a pasta WebInf numa aplicação web com Java, ela é uma pasta sensível. E aí, o próprio servidor tem que garantir isso. Por mais que ela esteja dentro de WebApp, não pode ser acessada pelo navegador. Então, a pasta WebInf é uma pasta oculta. Beleza? E, inclusive, as páginas, eu até consigo acessá-la pelo navegador, passando o caminho certinho, né? Desde que ela esteja dentro de WebApp, fora de WebInf. Mas isso daqui não é considerado uma boa prática. Porque vai que amanhã eu preciso renomear essa pasta aqui, ó. Ah, eu não quero mais que a pasta se chame páginas, eu quero que se chame pages em inglês, por algum motivo. Aí se eu vier no navegador e der um F5 aqui para recarregar, vai dar erro, porque agora não é mais barra páginas, é barra pages. E aqui eu digito o nome do arquivo também, né? Barra cursos.html. E se eu precisar renomear o nome do arquivo da página na aplicação? Aí eu vou ter que mudar aqui no navegador. Então percebe? Qualquer mudança que eu faça ali nos caminhos das pastas e das páginas, eu posso impactar o usuário, porque ele vai ter que atualizar aqui o endereço que ele abre no navegador. Então, por conta disso, nem é, na verdade, uma boa prática deixar as páginas soltas dentro de WebApp. É uma boa prática deixar as páginas, ó, dentro de WebInf também. Ó. Então, WebInf, páginas, cursos.html. Ué, Rodrigo, mas se está dentro de WebInf, se eu tentar acessar novamente, ó, ele já não achou. Ah, é porque agora eu tenho que colocar barra gestão escolar web, barra web-inf, barra páginas, barra cursos.html. Não, está dentro de WebInf. Lembra, está dentro de WebInf, é oculto. Não importa o tipo de arquivo, mesmo que seja uma página HTML. Dentro de WebInf, o navegador não acessa diretamente. Ué, Rodrigo, então não dá para colocar a página dentro de WebInf. Se a página em si é o que eu preciso acessar no navegador, só que aí que está. A boa prática é que a gente não acesse as páginas digitando o caminho completo. O ideal é que a gente digite um endereço no navegador. Digite localhost 8080 barra gestão escolar web barra cursos, por exemplo. Percebe que é um nome? Eu que estou inventando esse nome aqui, ó, barra cursos. Eu quero que seja esse o endereço que o usuário vai acessar. Quando ele digitar barra cursos, é para a aplicação carregar aquela página HTML. Só que, claro, eu não fiz essa configuração, por isso que deu erro aqui na aplicação. Mas essa é a boa prática. Não acessar a página diretamente no navegador, né? A página que está dentro de WebApp. Esconde as páginas e no próximo vídeo eu vou ensinar como é que configura um endereço no navegador. E quando eu digitar um endereço é para carregar uma página, mas isso internamente na aplicação e não pelo navegador. Beleza? Então, aí vai entrar um conceito chamado de servlet para quem já estudou e esse vai ser assunto do próximo vídeo, beleza? Então, por hoje, nesse vídeo, esse que era o objetivo, que eu queria te mostrar como que cria uma aplicação Java Web aqui dentro do IntelliJ, usando o tal do Archetype WebApp, como que faz para vincular uma aplicação web com o Tomcat, como que eu rodo o Tomcat de dentro do IntelliJ e como que eu acesso o Tomcat e a aplicação que está sendo gerenciada pelo Tomcat do navegador. E além disso, mostrar que tem essa pasta WebApp, e dentro dela tem a WebInf com o arquivo WebXML e essas questões do que é público, do que é restrito para acessar no navegador. Beleza? E aí, óbvio, daqui para frente a gente vai continuar trabalhando nesse projeto e entendendo outros recursos do mundo Java Web. E aí o servidor está executando aqui. Se eu quiser parar o servidor, Rodrigo, como é que eu falo para finaliza aí, Tomcat, não quero mais que você execute. Você pode clicar lá em cima no IntelliJ, nesse quadradinho vermelho, para parar o Tomcat. Aí ele meio que encerrou o Tomcat. Se eu tentar entrar de novo no endereço aqui, ó, agora nem aparece mais a tela de erro do Tomcat. Aparece, ó, site não pode ser alcançado, né? Não consegui carregar esse site. Agora é a página do navegador, não é mais uma página de erro do Tomcat. E aí, pô, e como é que eu faço para rodar novamente o Tomcat? É só ir lá em cima, ó, perceba que está salvo aqui, ó, Tomcat Gestão Escolar. É só clicar no playzinho verde, ó, ou clicar nesse Tomcat Gestão Escolar e clicar no playzinho verde que aparece aqui dentro. Toda vez que você clicar por aqui, você está executando o Tomcat e aí basta clicar no link aqui do navegador que ele já carrega lá a página certinho para gente. Opa! Beleza. Então, essa aqui é a ideia.
os fundamentos ali básicos de como é que funciona a estrutura e a execução de uma aplicação Java Web. Se ficou alguma dúvida, já sabe, deixa aí nos comentários e no próximo vídeo a gente continua a nossa saga aqui, desenvolvendo uma aplicação Java Web, entendendo outros recursos para a gente continuar o desenvolvimento do nosso projeto. Um abraço e até lá, tchau, tchau.